Olá a todos, sejam bem-vindos a esta aula que vos vai dar umas boas dicas para o vosso emagrecimento. Então, vamos começar a falar de emagrecimento e o que é que nós pensamos quando queremos emagrecer. Pensamos, tenho que mudar a minha alimentação, tenho que começar a comer melhor, tenho que contar calorias, tenho que fazer exercício físico e está tudo certo. Mas não apenas estes dois aspectos. Existem outros aspectos que fazem com que tu aumentes o teu peso e tens que ter todos em consideração. Portanto, vou-vos aqui começar por apresentar números. Então, houve um estudo que foi ver e foi relacionar as horas de sono com o excesso de peso. E o que é que acontece? Esse estudo percebeu que as pessoas com um IMC superior a 30, ou seja, o IMC normal é um IMC que varia mais ou menos entre os 18 e os 25, foi perceber que as pessoas com um IMC de 30, ou seja, já em excesso de peso, dormiam em média menos de 7 horas por noite. Portanto, dormiam poucas horas. Outra coisa que se percebeu foi que, além de dormirem menos de 7 horas por noite, as horas de sono eram muito variáveis, ou seja, um dia dormiam 5 horas, outro dia dormiam 7 horas, outro dia dormiam 4, 8, 10. Portanto, as horas de sono, além de serem menos de 7, variavam muito consoante os dias. Resumindo, o que é que este estudo nos mostrou? Que um padrão de sono muito irregular e com poucas horas de sono contribui para um aumento do índice de massa corporal, ou seja, para o excesso de peso. Portanto, por aqui podemos ver que quando falamos em emagrecimento, não podemos só ter em conta o sedentarismo, a alimentação. Temos que também ter em conta o nosso descanso, o nosso padrão de sono, o nosso número de horas de sono. Porque a privação do sono, cada vez mais estudos têm vindo a demonstrar, tal como este, que diminui o metabolismo e isso impossibilita a perda de peso. Portanto, quando nós queremos emagrecer, vamos ter que avaliar os nossos hábitos de uma forma geral. Portanto, vamos ter que avaliar os nossos hábitos a nível da prática de exercício físico, vamos ter que avaliar os nossos hábitos a nível da alimentação e também do nosso descanso. Portanto, existem um número mais alargado de fatores que aumentam o peso do que aquele que nós estamos habituados a falar. Porquê? Porque o sono regula o nosso organismo, regula as nossas hormonas, mas vamos já explicar mais à frente como é que isso funciona. Portanto, ponto número 1. É verdade que o sedentarismo e a alimentação rica em gorduras, alimentos processados, não é? Que são ricos em gorduras, açúcares, sal, contribuem para um progressivo aumento do peso. Portanto, isto é ponto assente. Mas existe outro padrão, quando vamos analisar numa média a população que tem excesso de peso, existe outro padrão que é a redução no tempo total de horas de sono. Portanto, em geral, estas pessoas, em média, não é? Dormem poucas horas, têm um sono irregular, descansam pouco. Portanto, mesmo que durmam até as horas suficientes, não é um sono reparador. Então, posto isto, porquê é que não ter um sono reparador, um sono regular, um sono com, no mínimo, as 7, 8 horas que é o ideal, influencia o meu peso? Porquê e como? Portanto, esta desregulação, esta redução no tempo total de horas de sono leva a uma interrupção do ritmo circadiano, que é um ritmo que regula o nosso organismo, regula a nossa homeostasia, o equilíbrio do nosso corpo. E esta redução no tempo total de sono
que é um hábito do nosso estilo de vida, do nosso estilo de vida moderno, infelizmente. O que é que acontece? Nós deitamos-nos cada vez mais tarde, mas a hora do despertar continua cedo, porque nós continuamos a levantar-nos cedo para ir trabalhar. Mais hora, menos hora, mais ou menos, um adulto levanta-se sempre cedo para trabalhar. E então encurtamos o tempo total de sono, porque cada vez nos deitamos mais tarde. Além disso, existe outra situação que contribui, que é o quê? É os trabalhos por turnos, é o trabalho durante a noite. Isso também influencia muito, e muito, bastante mesmo. Mas mais à frente também vou-vos dar umas dicas para quem trabalha por turnos. Então o que é que acontece? Esta desregulação está grandemente associada a uma ampla gama de doenças. Portanto, esta desregulação do ciclo circadiano está associada a uma ampla gama de doenças. Diabetes, cancro, doenças cardiovasculares, infecções e obesidade. Portanto, falando aqui agora um bocadinho da obesidade, só para terem ideia, isto é mesmo grave, porque a obesidade é já considerada uma epidemia. Estimou-se que 2,3 bilhões de pessoas têm excesso de peso e 700 milhões são obesos. Portanto, é mesmo uma situação grave e que leva a consequências enormes. O excesso de peso leva à redução da tua qualidade de vida, leva a expectativas de vida com menos qualidade e com menos anos, não é? Leva a causa incapacidade funcional, ou seja, a tua capacidade de fazer as tuas coisas, do teu autocuidado no dia a dia, de conseguires vestir-te, de conseguires pensar, tudo, e aumenta a mortalidade. Mas, olhando para isto tudo, no meu ver, o problema principal é o aumento da incapacidade que a obesidade e o excesso de peso causam. Porque, com o avanço da medicina, nós cada vez vamos conseguir viver mais anos doentes. Porque sempre que vamos ter alguma doença, alguma crise de alguma coisa, nós vamos ser atendidos e vamos ser tratados. Portanto, nós vamos viver muito tempo doentes, se assim for o nosso estado. E acho que ninguém quer viver 20 anos com incapacidades, 20 anos com doenças mentais, 20 anos numa cadeira de rodas. Portanto, é claro que nós não conseguimos evitar tudo, mas conseguimos evitar muito. E é por isso que temos que, desde já, que ainda não sentimos nada, mas já está a acontecer no nosso corpo, sem nós darmos por isso, é agora que temos que começar a mudar. Outro número, para vocês terem noção do panorama. Estima-se que 200 mil pessoas morram anualmente com complicações provocadas pela pela obesidade. Também pela diabetes, que é uma consequência da obesidade, mas 200 mil pessoas morram anualmente por consequências provocadas pela obesidade. É grave. Portanto, temos que começar a olhar para isto com olhos de ver, não apenas uma questão estética, que também é verdade, mas não apenas uma questão estética, mas uma questão de saúde. Às vezes dizem-me, e ouço dizer assim, eu tenho excesso de peso, eu sou obeso porque tenho propensão genética, a minha família é obesa. Tudo bem, é verdade, porque a obesidade é uma doença e tem uma etiologia multifatorial, é verdade. Pode ter uma componente genética, pode ser derivado do estilo de vida, que nós conseguimos intervir, na parte genética não, e outros fatores ambientais. Mas, se tu sabes que tens uma componente genética a favorecer o teu excesso de peso, não vais dizer eu tenho propensão genética e então não posso fazer nada. Eu sou gorda, eu tenho excesso de peso por causa disso. Não. Tu vais dizer assim, eu tenho uma propensão genética e então tenho que ter ainda mais cuidado.
É como o colesterol. Se uma pessoa tem tendência genética para ter o colesterol elevado, tem que ter ainda mais cuidado. Tudo bem, tem uma propensão genética, mas tem que ter ainda mais cuidado do que se calhar uma pessoa que não tem essa propensão. Portanto, não é uma desculpa. É sim mais uma motivação para fazer melhor. Está bem? Pronto. Ter isso em atenção. Não é uma desculpa. Temos que arranjar as soluções e não problemas. Mas continuando. Outra situação bastante grave quando se fala aqui do excesso de peso e da obesidade é que isto já está a afetar as crianças, já os vossos filhos, os vossos primos, as vossas crianças queridas. Tenho aqui os dados de um estudo que dizem que 55 mil crianças até aos 16 anos, portanto novas, foram analisadas e as crianças com menor duração de horas de sono apresentavam 76% maior probabilidade de excesso de peso e obesidade. É uma percentagem muito elevada. Portanto, mudar o hábito de vida, os hábitos de vida, os diversos hábitos de vida que influenciam a nossa saúde, não é só para nós, é para a nossa família, é para os nossos filhos, é para os nossos primos, é para todos. E, além disso, é muito mais fácil se mudarem todos em conjunto. Além disso, é também uma educação que nós damos às nossas crianças, não é? Portanto, temos que começar por algum lado. Às vezes é difícil, eles já estão habituados a certas coisas, a certas rotinas, a certas alimentações, mas tudo é possível, basta ir aos pouquinhos tentando. Portanto, imaginem já uma criança de tenra idade a começar a ter consequências por excesso de peso. Consequências que nós não vemos, mas elas estão a acontecer nas artérias deles, no coração e em todos os órgãos, porque o excesso de peso causa muitas consequências. Portanto, está na hora de começarmos a pensar no excesso de peso, não apenas por uma questão estética, mas por uma questão de saúde. Pronto, e agora vamos aqui a uma segunda parte para terminar. Então, falei-vos aqui que o ciclo circadiano é que a sua desregulação, não é? Por nós não dormirmos às horas certas e de uma forma muito regular e muito irregular, aliás, e por também irmos reduzindo o número de horas que desregulava o ciclo circadiano. Mas o que é o ciclo circadiano? Então eu fiz aqui uma obra de arte que vos vou mostrar. Vou desviar aqui o micro. Vou-vos mostrar, não sei se estão a ver bem, aqui a minha obra de arte. Então eu agora não vou olhar para vocês, vou-vos explicar aqui. Então, o ciclo circadiano é um ciclo que dura 24 horas. E este ciclo regula, como já disse anteriormente, o nosso organismo, o equilíbrio do nosso corpo. Portanto, tudo funciona em equilíbrio. Então, para vos dar um exemplo de coisas que acontecem a determinadas horas do dia e que são sempre ali certinhas, ou que deviam ser, para nós termos saúde. Então, a digestão começa a abrandar às 18 horas. Portanto, imaginem, nós chegamos fomeados a casa, não é? Porque saímos a correr, não tomámos o pequeno almoço bem, almoçámos até na azáfama do trabalho, também não almoçámos bem, almoçámos qualquer coisa, chegamos ao fim do dia, estamos famintos, e ao jantar é a refeição que nós às vezes abusamos mais. Imaginem a nossa digestão a abrandar, o nosso corpo a abrandar, porque por volta das 21 começa a libertar-se a melatonina para nós irmos dormir. Ora, se o corpo está a abrandar e nós, ao fim do dia, às vezes são 9 da noite, estamos a ingerir uma data de calorias porque é só o que nos apetece, porque estamos fomeados, não é? E vamos pescar qualquer coisa ao armário, é o que aparecer. Imaginem como é que o nosso corpo faz a digestão disso. É muito difícil. E o corpo não está preparado para isso. Portanto,
ah, 18 horas a digestão abranda, portanto deveríamos fazer jantar aqui no máximo por volta desta hora, ou pelo menos ter a intenção de fazer uma refeição um pouco mais leve, mais rica em legumes e não abusar de massas e de alimentos processados, de carnes que são muito difíceis de digerir e o corpo já não está em horário, digamos assim, de digerir uma coisa tão pesada. Depois às 21, como disse, a melatonina. Devíamos começar por volta das 10, 10 e meia a ir descansar, preparar o sono antes, porque se estiveres nas redes sociais com a luz azul do telefone até às 10 da noite pode ser muito difícil adormeceres, porque estás a contrariar a melatonina, ela vai pensar assim. Então era de noite, mas agora tenho aqui esta luz toda, se calhar vou deixar de produzir, porque afinal é de dia. E então o corpo fica todo baralhado. Depois, por volta de cedo, 6 da manhã, mais cedo, começa a aumentar o cortisol no nosso corpo, que é para estarmos cheios de energia, começa a reduzir a melatonina, para não termos sono. A melatonina começa a parar de ser produzida com a luz do sol, portanto, de manhã, se estiver sonolento, é bom apanhar um solzinho. E existem muito mais coisas que acontecem muito de forma equilibrada em torno destas 24 horas. Portanto, nós temos que tentar viver, se queremos ter saúde, tentar viver em equilíbrio com este ciclo. Eu sei que é difícil, eu sei que já não estamos habituados, eu sei que a nossa vida não permite, mas são escolhas. Então, o que é que eu vos queria aqui também dizer mais em relação a isto? Portanto, o que é que marca este passo, deste relógio? Este marca-passo encontra-se no nosso cérebro e, como estava a falar, o principal fator que influencia isto é a luz. Por isso é que nós acordamos com a luz do sol e quando começa a anoitecer sentimos sono porque a melatonina começa a ser libertada com o baixar da luz. Portanto, este ciclo é um ciclo perfeito. Ele regula todos os eventos fisiológicos do nosso corpo, como por exemplo a alteração da temperatura, que é normal, oscilar durante o dia, faz com que as fases do sono sejam cumpridas, porque nós não é só dormir aquelas horas, é preciso passar pelas fases todas do sono para que seja um sono reparador, para que faça efeito. E também a libertação das hormonas, porque são as hormonas que regulam muito o nosso corpo. E elas são libertadas ali, como falei ali naquele desenho magnífico, são libertadas num equilíbrio extraordinário. Nós às vezes é que fazemos com que esse equilíbrio não esteja em equilíbrio, passa a redundância. Então, falando aqui das hormonas, para falarmos aqui do emagrecimento, a libertação das hormonas no nosso corpo varia durante o dia e a noite, normalmente, como vos expliquei ali. E a alteração da libertação de hormonas como a melatonina, que falei, a leptina, que está relacionada aqui com a digestão e a saciedade, prejudicam este equilíbrio fantástico em que o nosso corpo funciona. E isto provoca doença. E é por isso que nós, neste caso concreto, começamos a ter excesso de peso. Portanto, uma das consequências desta desregulação, destas hormonas que estão relacionadas com a fome, a digestão, é a intolerância à insulina e também o excesso de peso. Portanto, se estas hormonas não fizerem o seu trabalho às horas definidas, toda a gente gosta de trabalhar no seu horário e nada mais, certo? E as hormonas é igual. Portanto, elas começam a queixar-se e então começa a haver excesso de peso. Resumindo, e em termos práticos, a digestão abranda por volta das 18 horas, que é a altura em que o processo digestivo começa a abrandar e isso potencia o excesso de peso. O corpo começa a parar, para relaxar, para se preparar para a noite. Portanto, o que é que devem fazer? Devem dar preferência a jantares mais leves e o mais cedo possível. O ideal, eu sei que é cedo, mas vou-vos apresentar já aqui o ideal. O ideal é jantarem por volta das 6, 6 e meia.
Então, se querem emagrecer, deviam apostar nesta técnica. 6, 6h30 têm tempo de fazer a digestão, como deve ser, porque o corpo ainda está ali em fase de digestão mais elevada, já que uma à parte, o pico da digestão é ao meio-dia, portanto deve ser quando fazemos a refeição assim mais abundante, e depois deixar o corpo ir repousando, portanto jantar por volta desta hora e deixar o corpo ir repousando. Mais coisas que tenho aqui para vos apresentar. Resumindo, só aqui um resumo antes da última dica. Comer mais e mais cedo. Por exemplo, comer mais ao pequeno almoço e ao almoço ajuda a ingerir-vos menos calorias, porque não vão estar com aquela sensação de estarem famintos e não vos vai apetecer tanto alimentos menos bons, dada a regulação das hormonas, porque as hormonas é que fazem isto tudo. Elas é que nos vão dar aquela sensação de estarmos fomeados ou vice-versa. Portanto, comer mais ao pequeno almoço e ao almoço vai ajudar-vos a ingerir alimentos melhores, a não ter aquela sensação de estou faminta, a controlar melhor o que comem, e vão conseguir ter uma dieta mais equilibrada e vão conseguir fazer melhor a digestão, porque quando chegam ao fim do dia não têm aquela sensação de estarem esfomeados, como disse, e além de irem comer alimentos melhores, vão fazer melhor a digestão. Portanto, porque já não vão comer tanto, já não vão sentir essa necessidade de comer tanto ao fim do dia. Portanto, antes de mais, antes do final, aliás, tinha-vos dito que ia-vos dar umas dicas para quem trabalhava por turnos. Portanto, eu já trabalhei por turnos, eu sei o que isso é. A primeira dica é: mudem de emprego, se for possível. Se não for possível e vocês gostarem do que fazem, acho muito bem que continuem, porque é preciso nós fazermos o que gostamos, mas há duas técnicas que podem utilizar para tentar não aumentar, como é que eu ia dizer, os efeitos desta desregulação. Portanto, uma delas é tentar não comer durante a noite. Eu sei que é difícil, eu também tinha uma fome desgraçada durante a noite, mas com o tempo vocês vão se habituando. E tentem fazer as refeições à mesma altura, ou o mais perto possível, de uma altura em que este microfone está aqui só a cair, só um bocadinho, numa altura em que fariam se estivessem a trabalhar durante o dia. Portanto, mesmo que até jantem mais tarde, porque eu compreendo que comer às 7 da tarde possa ser cedo, mas tentem ao máximo jantar à hora normal de jantar e depois fazer o pequeno almoço à hora do pequeno almoço. Vão ver que faz muita diferença. Além disso, olhem, eu quando comecei a fazer isso, eu não tinha excesso de peso, mas o que eu notei muito foi que eu tinha sempre cólicas durante a noite, quando comia durante a noite, e quando fiz isso de apenas bebia água ou um chá e jantava às horas normais, tomava o pequeno almoço às horas normais, se estivesse a trabalhar de dia, e o que é que eu notei? Notei muito menos inchaço. Este microfone. Notei muito menos inchaço, muito menos cólicas e passei a andar muito melhor durante a noite, porque eu estava constantemente desconfortável. Percebem? Aquela sensação de enfartamento, tinha sempre isso. E quando comecei a tentar imitar ao máximo, se estivesse a trabalhar durante o dia, foi tudo melhor. Eu senti-me muito melhor. Portanto, além disto, vão também ter mais sucesso a nível do excesso de peso, se o tiverem. Portanto, esta dica é fundamental. A outra dica que vos quero dar, e que há muitas pessoas que não o fazem, se tiverem 2 trabalhos, é tentarem ao máximo, quando saem do turno da noite, ir dormir. Eu sei que muitas pessoas estão super despertas, não têm sono, às vezes vão para outro trabalho,
Vão, comem, tomam o seu banho muito lentamente e às vezes só se deitam depois do almoço ou à meia da manhã. Não façam isso. Tentem ao máximo copiar o horário se estivessem a trabalhar durante o dia. Porque vão estar a aproximar-se do ciclo circadiano e isso vai fazer toda a diferença. Vão desregular um pouco menos esse ciclo e as vossas hormonas e as alterações da temperatura que ocorrem normalmente, etc. Portanto, com o tempo vão-se habituando. O importante é não terem aquele pensamento de eu não consigo. Não, têm que pensar ao contrário, têm que pensar eu consigo. Portanto, vão tentar fazer esse exercício de comer o mais próximo das horas normais, digamos assim, e quando chegam, se quiserem, comem rapidamente, se não, comem depois quando acordarem, porque até é o mais aconselhado. Eu depois um dia faço uma aula mais aprofundada sobre isso. O aconselhado até é comer só quando acordam, porque é o normal, não é? Nós acordamos e depois é que comemos, mas pelo menos comerem quando chegam rapidamente, tomar um banho, escurecer o quarto o mais possível, sem ruído, uma temperatura agradável, fazer até uns exercícios de meditação, de respiração, de relaxamento e tentarem adormecer. E com o tempo, eu fiz isso, portanto, se eu consegui, vocês também conseguem. Com o tempo, vocês vão conseguir e isso vai diminuir um pouco o efeito do turno da noite ou do trabalho por turnos. Portanto, qual é a mensagem que eu vos quero deixar para terminar? O desequilíbrio do nosso corpo é a maior causa de doença. Portanto, nós não respeitarmos o nosso equilíbrio é a maior causa de doença. E se tu queres ser saudável, tens que conseguir e tens que tentar conectar-te contigo, com o teu corpo. Portanto, fica esta dica. Espero que tenhas gostado desta aula. Se tiver dúvidas, comenta. Deixa as tuas dúvidas, as tuas sugestões também sobre esta aula. Se me ouviste bem, se não ouviste, dá as tuas críticas. Podes sugerir também próximos temas que gostasses de falar. Alguma questão que te suscitou ao ouvir-me aqui hoje. Portanto, comenta e podes também, e eu agradeço, que me sigas na minha página do Instagram, que é apenas Joana Gralha. Lá vais encontrar mais dicas sobre estes assuntos e outros para que consigas ter um estilo de vida mais saudável, sejas mais saudável e que no fundo sejas mais feliz, que é o que nós todos queremos, e que consigas aproveitar esta vida que só temos uma. E então, pronto, até lá. Fiquem bem, um beijinho e adeus. Um beijinho.